Alô, Brasil! Estamos começando mais um bate-papo. Aquele podcast, um bate-papo descontraído para levar até você informação de primeira mão. E aqui na sala do podcast Alô Brasil, está presente conosco hoje Fábio Barcelos. Dá seu boa noite aí, meu irmão. Boa noite, alô você, alô Brasil. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar participando aqui nessa bancada, né? Com o amigo Hélio Sandro, com a Donaldo Lopes, desse bate-papo. E vamos seguir em frente. Acredito que você vai gostar muito. Muito bem. Nosso convidado especial, Hélio Sandro Matos. Boa noite a todos que estão participando, vendo este vídeo. Boa noite a você, Donaldo. Boa noite, Brasil, também aqui. Muito bem. O podcast Alô Brasil, nesse momento, que é pré-eleitoral, está focado em levar até você uma mensagem dos pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, pré-candidato a Senado e a governador. Então, como você já está acostumado, hoje não será diferente. Hélio Sandro Matos é pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Espírito Santo e está hoje no PTB. PDT. Opa, obrigado. Desculpa aí, mas é no PDT a fim de trazer para você mais opções de conhecimento de política. Então, o quadro é exatamente esse, é para que você conheça quem é Hélio Sandro, qual a sua história, sua família, o quanto você identifica com a pessoa dele e o quanto ele pode te representar em Brasília. Então, hoje o nosso bate-papo será sobre política. É isso aí. Hélio Sandro, você é casado com a doutora Carla Dias, tem um filho com a doutora Carla Dias. Sim, eu tenho uma filha. É uma filha? É, uma filha. Quantos e anos? Mais 3 que eu tenho como filhos também, que são meus enteados. Maravilha, que bonito isso. Então a casa é cheia. A casa é cheia. Tem muita alegria. Graças a Deus. Ah, que maravilha, que bom. Tudo bem. Você é professor de formação de que área mesmo? Geografia. Geografia. Pela Universidade Federal do Espírito Santo. Maravilha. Deu aula por quanto tempo? 10 anos. 10 anos. É. Muito bem. E também você foi para a área pública, trabalhando sempre nos meandres da política, ajudando ali nos bastidores, no secretariado, é isso? Sim, fala um pouquinho desse período aí da sua vida para a gente. Também passei por essa área, né? Eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe e meu pai largaram suas cidades respectivas. Meu pai veio de Conha para Grande Vitória. Inicialmente foram morar em Cariacica. E em Cariacica estruturaram a família nossa. Começou no bairro Tucum, né? E até o momento em que eu tive a perda de um irmão, que eu não tive o prazer de conhecer, mas cujo nome eu carrego, que foi atropelado por um motorista alcoolizado. Meu Deus. E aos 7 anos de idade perdeu a sua vida. Essa parte da minha família não vivi, eu fui ter conhecimento por informação dos meus pais. Que triste, hein? Né? E carrego o nome de meu irmão, que era um menino, uma criança... Honrando a memória do desejo dos seus pais, que bacana. Exatamente. Seus pais são vivos? Não, meus pais são falecidos. Meu pai vai fazer 37 anos de falecido. Olha. E minha mãe, no último dia 29, fez 6 anos que faleceu. Mas tem boa memória dessa família maravilhosa. Total. Meu pai foi um guerreirão, um trabalhador, mecânico da companhia Vale do Rio Doce. Olha. E minha mãe, uma professora de escola pública. Tive orgulho de tê-la como minha mãe e como minha professora também, como aluno. Que bacana, que experiência legal. E a minha professora de geografia produziu um professor de geografia, que sou eu. Geralmente é assim. Né? Os identificados vão sempre carregar essa genética e levar para frente a mensagem, né? Verdade. Muito bom. Hoje, com 56 anos, você continua com a vida pública em atividade, né? A gente viu aí que agora, pré-candidato a deputado federal, mas antes disso você teve 3 mandatos de vereador
da cidade de Vila Velha, é isso? Tive a honra de ser escolhido pelo povo como vereador. Em todas as eleições que disputei de vereador na minha cidade, eu fui sempre escolhido pelo povo. Que bom, Tive né? falta de êxito em oportunidades em que não houve legenda, mas sempre fui mais votado pela população, né? Sempre. As coisas, as conveniências partidárias de legenda me impediram de assumir, mas do ponto de vista do carinho, do respeito, da consideração da população, eu sempre fui um boa, né? sortudo, sempre fui tratado com muito carinho pela população. Bacana. E política é grupo, né, Alessandro? É. Política, tem gente que acha que é uma loteria, né? Ah, o cara teve sorte, ganhou. Não. Mas é não. isso ou não? Não, a população ela tem uma trajetória, e nós fazemos parte dessa trajetória, de sempre evoluir. Então, as pessoas vão evoluindo na compreensão delas, escolhendo políticos que possam representá-los, né? E também os políticos têm sempre que buscar sintonia com a população para que eles tenham legitimidade para poder exercer cargos públicos. Sim. Né? Há que ter essa sintonia entre o representado e o representante. Exatamente. Sempre. E a população, ela acredita, ela confia, né, a responsabilidade aos seus líderes e espera um retorno deles, né? E se esse retorno não vem, a sociedade tem a opção de estar trocando, mudando, né? É verdade. Isso é a democracia, né? É verdade. Nas ditaduras não é assim que funciona, né, É Alessandro? verdade. E elas não servem nem de direita nem de esquerda. Exatamente, exatamente. A liberdade é um princípio fundamental para... Tem que ser preservado para as próximas gerações, né? Deus que é Deus, que paira sobre todos nós, ele nos dá livre-arbítrio, o ser humano não pode nos tolir. Exatamente. É uma das causas pétreas da nossa Constituição, né? É uma regra de vida para mim. É uma regra de vida fundamental. Da qual eu não abro mão. Muito bom, muito bom. Bom, vocês já tiveram uma ideia aí, um pouquinho, de quem é o nosso convidado de hoje. Tem muita pergunta aqui, vai seguir. Mas está conosco também o Fábio Barcelos, que já experimentou aí quase a conquista de um cargo na conjuntura política da cidade de Vila Velha, né, Fábio? Quer falar um pouquinho sobre isso? Essa experiência? Então, assim, eu quero ouvir muito aqui a história de vida do Hélio, que é uma história empolgante, né? Eu acho que você que está assistindo, uma história inspiradora, mas eu tive essa experiência mesmo, Adonaldo. Assim, é uma experiência muito bacana. Quando a gente vai para a urna, não é fácil, né? A vida pública não é fácil, é um grande desafio, mas é um desafio que nos motiva, né, para ser vencido. Eu acho que esse é o principal legado que a gente possa deixar, de vencer os desafios em prol das pessoas, né? Todas as pessoas que se propõem em estar representando é justamente esse sacerdócio, viver, né, em prol da população, para que a população possa ter dias melhores. Muito bom. Léo Santos, são 38 anos de vida pública, né? Isso é uma vida, para dizer assim, né? Parece que você começou cedo, porque você é jovem, né? Eu comecei de 15 para 16 anos, meio que sem imaginar, né? Porque eu nutria outra esperança, outro sonho. Né? Eu sonhava em ser religioso, em ter a oportunidade de ser padre. Você queria ser o quê mesmo? Padre? Padre. Olha aí. Né? E quanto mais eu tentava ser padre, mais Deus me empurrava para a política. Então, todos dois com P, né? Padre, político, muda alguma coisa, não? Olha, eu então, tinha... todo mundo cuida de gente. É verdade. Político, verdade. padre, né? Os padres cuidam das almas. Os padres cuidam das almas. Os políticos cuidam das almas e das pessoas. Bacana, gostei. Acho que... É poeta ou você só tirou da cartola saiu aí? totalmente sem querer. Saiu totalmente sem querer. Faz parte aí, de muito mim. bem, muito bem. E essa experiência, então, foi marcante, pelo que eu estou percebendo, porque você muda de, digamos assim, do vinho para a água, né? Ou da água para o vinho aí, né? É verdade. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. A vida religiosa, ela batia no meu peito, batia na minha vida, com uma possibilidade de servir as pessoas. Né? Eu sempre me preocupei, desde muito cedo, do que fazer com a minha vida, de como devolver a Deus a oportunidade que Deus me deu de restar vivo
no ventre da minha mãe, que eu, no 7º mês de gravidez, perdeu meu irmão, perdeu um irmãozinho. Então você é gêmeo de um outro irmão que não teve olha. êxito, e com 7 meses e pouco de gestação de minha mãe, ela indo lecionar num colégio de Vila Velha, na região de Cobilândia, ela, infelizmente, caiu após passar a roleta, entrou em trabalho de parto, sangrou, foi a uma maternidade em Vitória de um médico chamado Dr. Arnaldo. Lá constatou-se a perda do meu irmão. Ela passou por um procedimento de curetagem, raspagem intrauterina, e voltou para casa. Trauma duplo, né? Imaginando que ali tinha se encerrado a tentativa de gestação dela, e retornou a casa e, né, deu a notícia ao meu pai. Ambos ficaram, né, tristes pela perda da gestação, porque até então eles não sabiam que tinha uma outra criança, que era eu, né? Olha. 20 dias depois, minha mãe resta continuando sentindo contrações, volta ao médico, e o médico verificou que havia uma outra criança lá, né? Sem saberem se era menino ou menina, porque não tinha ultrassom naquela época. E aí o médico aventou com minha mãe a possibilidade de minha mãe interromper a gestação. Olha. Pensando que poderia ter um problema ali, uma com a criança que né? viesse tetraplégica, como ele falava, como minha mãe me relatava, ou que viesse ter uma deficiência mental incapacitante. Que história, cara, que história bonita. Aí minha mãe dialoga com meu pai, Adonaldo, e nesse diálogo meu pai sacramenta: se vier doente, Deus nos escolheu para cuidar dele, mas se vier bom, ele tem um papel a fazer no mundo. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui na sua frente, de falar com todo mundo que está nos ouvindo. Que bacana. Bom, que sirva de exemplo aí para essa sociedade tão imediatista, né, que abandonou os valores fundamentais aí da fé, né, da crença em Deus, porque eu acho que um ser que tira a vida do outro no útero de uma mãe é um ser que não crê em Deus. É verdade. Esse é um meu pensamento, eu respeito o pensamento de todo mundo, viu, Leocandro? Sim. Mas Leocandro está aqui para provar... Mas eu penso igual a você. Leocandro está aqui, muito obrigado. Leocandro está aqui para provar para a sociedade que o aborto é uma coisa abominável para Deus e para a vida. É verdade. E ele é fruto da fé de um pai e de uma mãe que, contra a vontade da orientação daquele profissional médico que ali estava, que tem o meu respeito, decidiu seguir em frente. Exato. E tem você, um professor, um educador, um pai, um líder de família, um político notável, né? E um sonhador. É verdade. Não é? É verdade, porque... Então, acho que esse é o legado que uma vida como a dos seus pais tem que ser repetida e tem que ser desafiada no mundo que nós vivemos. Um mundo imediatista, que o que vale é o prazer do momento, esquecendo que sem vida não tem prazer. Então, que direito tem, né, e aqui vou falar para as abortistas, que direito você tem de tirar a felicidade de um ser que está dentro de você? Reflita sobre isso e tome nota, porque Deus, o Criador, que talvez você não creia, vale prestar conta. Se você tem vida, é porque Deus lhe deu a vida. Você não tem o direito de tirar a vida de nenhum outro. Ponto. Fábio Barcelos. Que bacana, né? O milagre da vida. A gente vê aí, né? Eu fico até emocionado, Alessandro. E você percebe, então, né, que esse milagre da vida te motiva, né, a estar lutando pelas pessoas. A gente pode dizer assim? Eu sou um apaixonado pelo ser humano. Eu sou apaixonado pela possibilidade que todo ser humano tem de crescer, de ser feliz, de prosperar, de evoluir, de ser melhor, né? E eu não tenho outra possibilidade a não ser viver diariamente isso. Porque maior que todos nós juntos é Deus, Criador de tudo, fabuloso. Quanta tolerância Ele tem tido com a humanidade. Sim. Quanta paciência Deus tem tido. Misericórdia, né? Mesmo, né? Por acreditar que ainda nós sejamos capazes de fazer um mundo melhor.
Eu vivo por isso, eu vivo para isso, desde sempre. Bom, Bacana. Não, só um detalhe. A sua família sai de Iconha, né? Sua mãe de Anchieta, seu pai de Iconha. Vem para cá, para Grande Vitória. Vocês vêm direto para... Cariacica eles vieram. E depois, como é que foi seu encontro com a cidade de Vila Velha? Eu nasci lá, né? Após a perda do meu irmão, meus pais foram para lá, para Aribiri. E no Beco do Júlio Perim, eu cheguei ao mundo. E fui recebido em minha casa por duas mães. Eu tive uma extraordinária mãe, Leopoldina, e tive uma mãe que Deus colocou extra para que minha mãe pudesse trabalhar e cuidar da nossa família, chamada Sebastiana. Quando eu nasci, ela falou, vamos arrumar a casa. Ela falava com português humilde, falava, vamos arrumar a casa que o Getúlio de Valda vai chegar. Ela queria dizer que o Getúlio Vargas, que um político ia nascer ali, naquele lar pobre, num barraco, num beco, perto do Instituto de Readaptação Social, da Penitenciária da Glória. Que bacana, bacana. Por onde muitos presos fugiam. E que meu pai, para que eles não entrassem na nossa casa, muitas vezes trocava tiro com eles, nosso barraco ficava furado de bala. Eita. Uma realidade que não é muito diferente dos dias atuais. Isso, a questão da segurança. A diferença é o tamanho das balas, né? É verdade, é verdade. Mas meu pai lutava bravamente para que a nossa família fosse protegida, tivesse a integridade mantida. Ele não tinha porte de arma, como é exigido hoje, mas ele nos defendeu muito bem. Que bacana. Bom, são Podemos memórias... dizer que você, então, defende o armamentismo, né? Você é um armamentista. Eu respeito o direito das pessoas que possuem situações que gerem risco à vida de poderem utilizar o mecanismo que a lei permite, que elas possuam e portem arma, na forma da lei. Né? A lei brasileira era bem clara com relação a isso, e os órgãos de segurança, especialmente a Polícia Federal, fazem o uso da lei de forma muito criteriosa e fazem bem. A Polícia Federal é um exemplo, a Polícia Federal brasileira é um exemplo para o mundo. Bacana. Pronto. Tudo bem. Bom, mas parece que não foi só o milagre de você sobreviver a perda do irmão, né, ali quando no útero da sua mãe. Você sobrevive, vem ao mundo, mas tem um capítulo aí na frente aí que marcou bastante, né? Podia falar um pouquinho dele para que os nossos espectadores conheçam, né? Eu venho dessa família humilde. Após algum tempo entre a possibilidade de vida religiosa e a política que me chamava, e eu quero aqui homenagear a memória de um homem que foi um outro pai para mim na vida, que foi o ex-prefeito Vasco Alves, foi deputado federal constituinte, com quem eu encontrei esse amor que eu tenho pelas pessoas. Né? O ex-prefeito, um homem extremamente culto, um homem formado em Direito, um homem com curso de pós-graduação, de especialização em Direito Comparado nos Estados Unidos, numa universidade americana, um homem à frente do seu tempo e que me trouxe para a vida pública e que abre esse caminho. Que jamais usou um paletó, né? Não gostava, né? Não, ele era extremamente simples, ele era embora fosse um homem de muitas posses, ele não era um homem de ostentar aquilo que tinha. Uhum. Ele preferia a humildade. Mas o milagre não é esse. O milagre, quando você teve 21 anos, você teve um quadro clínico quase irreversível, né? Sim, eu fui diagnosticado com meningite. Olha. Fiquei internado no Hospital Santa Mônica e acabei perdendo a ocasião de me apresentar para um retiro que faria, que antecederia a minha ida para uma comunidade religiosa no município de Fartura. Que era o seu propósito, então. Era o propósito primário, né? De ser padre. Ali eu percebi que não era o chamado de Deus para mim e que eu tinha que aceitar. Aí você tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22. 21 para 22. E aí, em 1988, nessa idade, eu me candidato para vereador pela primeira vez em Vila Velha, tendo sido mais votado que 6 vereadores eleitos. Bacana. E assim, mas um pouquinho antes, a gente estava relembrando a sua experiência com uma grande figura, né, religiosa do nosso estado, o arcebispo, né? Dom João Batista da Mota Albuquerque. Isso. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu me encontrava num encontro de vocacionados na praia de Santa Helena,
né, lugar tradicional dos bispos em Vitória, e ele me tira de uma reunião, eu tinha 15 para 16 anos, e após eu ter feito um relato de um grupo de 28 colegas, né, tinha uns 200 para 300 jovens como eu, e que buscavam a vocação religiosa, e ele me chama para falar que política... Ele cita uma frase de Santo Agostinho, ele diz que quem serve ao próximo serve a Deus 2 vezes. Né? Eu me indignei, né, porque entendi que na palavra dele ele estava me orientando para o caminho da política. Eu abominava política, abominava político, achava que eram pessoas sujas, que a atividade política era uma atividade corrompida, que fazia mal ao ser humano. Você achava que todo mundo era, né? Exatamente. Que não, na verdade não é, né? E aí ele fala para mim que quem serve ao próximo serve a Deus 2 vezes, citando Santo Agostinho, né? Bacana. E eu demorei 5 anos para poder me convencer disso. Não foi um processo rápido, foi um processo demorado e muito sofrido dentro de mim, porque não era a vida pública, a vida política que eu queria. A vida que eu queria era a vida religiosa, né? E acabei indo participar da campanha do ex-prefeito Vasco Alves, que era então advogado da Igreja Católica, da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese. E aí se apaixona pela política. E aí, né, o Vasco me encanta com aquela política de servir as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, né? Sim. E eu acabei, naquele movimento das comunidades eclesiais de base, despertando para a política, meio que a contragosto, mas desejoso de servir a Deus, sempre. Muito bom. E aí, então, a política se torna um sacerdócio, a partir de 1988. Eu inicio uma trajetória que eu posso te falar assim, Fábio. Eu iniciei uma trajetória sem saber de nada do que seria, porque os meus pais, meu pai é um mecânico, uma pessoa de origem humilde, de interior, gente pobre. Minha mãe também, a mesma coisa. Eu não tinha ninguém na minha família com nenhuma passagem por mandato eletivo. E aí, como tudo na minha vida foi diferente, isso também foi diferente, porque você sabe disso. Quando nós não temos pai famoso, nós não temos origem em berço de ouro, nós temos que trabalhar muito mais. Sobretudo eu, que tenho dificuldade visual em decorrência dessa gestação de minha mãe, que carreguei sempre uma visão menor do que as pessoas ditas normais, mas que não me impediu de estudar, não me impede de dirigir, não me impede de ter a vida digna e maravilhosa que Deus me deu. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, agora já como um político, posso assim então dizer, lá em 1988, primeiro mandato. Não, a primeira eleição ganha, mas perdida por legenda. É mesmo? Tive voto, mais que 6 que foram eleitos, mas não me elegi. Não levou. Foi assim, eu comecei com 421 votos em Vila Velha. Naquela época eram mais de 500 candidatos em Vila Velha. Eram 21 vagas de vereadores. Já era bagunçada a eleição de vereador. E era aquela eleição em cima da mesa ainda, de votos manuais, e diziam, né, com muita eloquência, que essas eleições eram corrompidas. Então era igual a eleição a contagem do dinheiro do Zé Curubu e o... Ali ficava um grupo de dois pessoas... para mim, um para você. E ninguém conseguia 3, acompanhar... 4 para mim, 2 para você. Exatamente. Então, assim, eu faço essas brincadeiras, o pessoal já sabe o que eu quero dizer. Em Vila Velha, então... Deixa eu te falar, mas no eletrônico... Teve de gente eleito, que eleito na sexta-feira, que na segunda-feira... Não tomou posse, foi brincadeira. Mudava a situação no quadro eleitoral. Aqui. O fato de ter começado muito cedo me permitiu isso, sabe? Sei. Eu tenho o caso do pastor Jonas Pereira Branco, que era um amigo querido, pastor da Igreja Assembleia de Deus de São Torquato. Dormiu eleito na sexta-feira, na segunda-feira apareceu sem mandato. Tá doido. Aqui, esse modelo me inspirou uma pergunta aqui. Você confia nas urnas eletrônicas? Confio. 100%? Confio, sim, 100%. E posso te falar porque eu não confio, 3 vezes por ela, e quando elas não existiam, perdi 2 eleições, ganhando por voto as 2 e perdendo por legenda. Entendi. Essa fase das urnas manuais, assim, sem nenhum preconceito e sem nenhuma ideologia de nada,
Foi uma fase muito ruim, muito feia. Se isso não. acontecia em Vila Sumia Velha, a que é uma urna, cidade tudo mais, metropolitana... né? Sumia a urna inteira, que saía do colégio e não Nossa, chegava no tribunal. era né? horrível, Isso que era terrível, horrível, era horrível. Era uma sensação de desproteção, de desamparo que a gente tinha, sabe? Mas você Era- não é contra ter mais segurança na urna eletrônica, Não, eu né? acho que tudo que vem para tornar mais seguro o processo É de bom. apuração eletrônica do voto faz bem. Exatamente. Esse é um debate bom. Sim, Né? As é. instituições E, aliás, foi precisam uma se escolha da aperfeiçoar. sociedade, só não foi respeitada pelos tribunais, né? Exato, mas as instituições Mas serão elas respeitadas. não se bastam, É. sabe, Adonaldo? As instituições elas precisam se melhorar, elas precisam evoluir, E elas precisam crescer. respeitar o que o povo quer. Exatamente. Porque todo o poder emana Do povo. e para o povo. E só em nome do povo É pode isso? ser exercido. Em nome de mais ninguém. Exatamente. Isso aí. Bom, nós estamos em um ano de eleição. Sim. No próximo pleito, nós teremos deputados estaduais, federais, governador, senador e presidente da República. Sim. Como você vê esse quadro desenhado hoje no Brasil? Você acha que haverá uma grande renovação ou nós teremos mais dos mesmos? Olha, eu acho que o modelo político que nós temos hoje em vigor, ele privilegia uns poucos que estão ocupando o mandato há anos e anos a fio. Né? Então é preciso uma mudança. Você também entende isso? É, sim, e especialmente com pessoas mais vocacionadas para a vida pública, com pessoas mais interessadas, com pessoas com causas importantes, Com mais raiz, causas né? especiais, Mais para as valores. pessoas. Exato, Bacana. exato. Nós precisamos de pessoas que façam a diferença nesse país, neste estado, que acrescentem ligado a vida nisso, das eleitor? pessoas de forma concreta e que se coloque num processo eleitoral não na disputa para obtenção de um mandato Nem para partidária, né? si. Exatamente. Maior, que se coloquem, né, num ambiente que você me falava ali fora, que se coloquem como servidores públicos, Sim. que têm muita responsabilidade para poder melhorar as escolas das crianças, para que as escolas sejam de tempo integral e Opa! possam Bacana. manter as crianças o dia inteiro lá, com atenção médica, com atenção dentária, Você- com professores bem remunerados, com professores bem preparados. Você sabe? acha, isso. desculpa, estou te interrompendo, mas por uma pergunta dentro desse contexto que você está falando aí. Você acha que essa elevação do valor do Fundeb, do percentual que é destinado exclusivamente para a educação, foi importante nessa gestão para alavancar a questão da educação no Brasil? Olha, a Sabe melhoria que saiu do de Fundeb, 12% hoje para 23%, quase 24%, né? a melhoria do Fundeb é um processo que eu participei de forma desconhecida da quase totalidade das pessoas. Em 2009, eu fui secretário de Educação na minha cidade, em Vila Velha. Eu bati a porta de um senador, o senador Magno Malta. Ele me recebeu e eu pedi a ele que incluísse as creches no dinheiro do Fundeb, porque só as escolas de ensino fundamental recebiam dinheiro público. As crianças nas idades da educação infantil, elas não podiam ter acesso. Prezinho. E eu me recordo que o senador abriu as portas do gabinete dele lá em Brasília e me levou ao presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é onde está o dinheiro do MEC. Sim, O dinheiro do MEC não fica na mão do ministro da Educação. sim, não fica. O ministro da Educação me recebeu. Apenas destina, né? E aí eles propuseram a mim que se eu consertasse problemas que houveram em contas de outros secretários que me antecederam, eles colocariam as creches brasileiras no Fundeb. Que bacana. Me desafiaram a fazer isso em 90 dias. Eu fiz em 60. E cumpriram o trato? Cumpriram. Eita! Eu tive a ajuda do meu cunhado, que é auditor do Estado. Né? Agora eu posso Ninguém falar. trabalha sozinho. Porque né, eu tinha Marcelo? Tá certo, necessidade de material Claro. humano. Meu cunhado Valber me ajudou a preparar. Né? Esse é um detalhe do bastidor da vida. Então, a gente acha E que aí- só aquele cidadão que está lá que leva, né? E o ministro da Educação o de crédito. então acabou que depois, né, certamente deve ter havido pedidos de outras pessoas do país afora, mas depois desse pedido que eu formalizei, dia 10 de fevereiro de 2009, logo em seguida o Fundeb muda e engloba a educação infantil. Eu considerei isso um feito E extraordinário. agora, nesse governo já do Jair Bolsonaro, eleva esse número para 23%,
dos royalties de petróleo Sim. destinado ao Estado. 23, acho que, 69, você pode me corrigir ou confirmar, mas o número acho que se aproxima disso, é Na isso? época, os royalties de petróleo nem eram contabilizados Não. para efeito do cálculo da receita de educação. Sim, hoje é. Só tinha o dinheiro normal. Então, na prática, Hoje é o a seguinte, quantidade de dinheiro é muito maior. sim, As na- possibilidades de se fazer educação de qualidade É isso que são eu quero muito dizer maiores agora. hoje. Papai e mamãe, se não tem uma educação de qualidade na escola do seu filho, na escola pública, pode chegar no gestor público que administra e cobrar, porque dinheiro tem. Tô certo ou errado? Tem dinheiro, sim. Tem dinheiro. Eu posso Verdade. falar de cadeira, né? Dei pagamento de 13º para professores e servidores que eram designados temporários, que só recebiam 12 salários por ano. Uhum. Dei 13º e ainda paguei 14º como secretário de educação para todos os profissionais de educação. Ainda dei um salário extra, sem esse dinheiro do royalty de agora. E dei um reajuste que até pouco tempo atrás foi o melhor reajuste da história de Vila Velha nos últimos 30 anos. Eu penso, Leosandro, que um país que não valoriza os professores é um país fadado ao aniquilamento intelectual. Acho que é fundamental se investir na educação, tanto no aluno, mas muito mais no professor, né, para que nós tenhamos uma geração melhor. É lamentável hoje que não são todos os professores que respeitam as regras do princípio fundamental da educação. O que eu acho que também o Estado tem que olhar por isso, não sei se você pensa dessa forma, eu queria te ouvir sobre isso, porque hoje nós temos muita militância nas escolas. Meu filho foi vítima disso numa escola particular. Então não é só na escola pública que tem a ideologia sendo implementada, e não estou falando aqui só da ideologia de gênero, eu estou falando de ideologia num conceito mais amplo, né? O conceito marxista, pluralista, essa coisa toda que eles querem introduzir, no pretexto de que o professor ele tem autoridade total dentro da sala de aula, não pode ser questionado. Eu discordo. Eu tenho, assim, Adonaldo, Você, como professor, por favor, me corrija se eu estiver errado. Não, eu tenho um fato pitoresco da minha gestão como secretário de Educação, que foi um meio divórcio com o Ministério da Educação naquela época. Existiam livros que tratavam a questão da sexualidade de forma muito ruim nas bibliotecas das escolas do município de Vila Velha. Tipo literatura de Nelson Rodrigues, e nenhum preconceito contra a figura literária autor, né? do Nelson Rodrigues, mas o local das obras dele não eram as escolas, não eram adequadas para as escolas de Vila Velha. Eu devolvi os livros dele e de outros autores que tratavam de forma pornográfica essas questões, devolvi todos eles ao Ministério da Educação. Olha. E botei lá na porta do Ministério da Educação tudo aquilo que era lixo. E graças a esse trabalho, trabalhando a concentração dos alunos, tendo o apoio unânime da melhor rede de ensino de Vila Velha, para mim, de todos os tempos, que são os colegas que trabalharam comigo lá, nós fizemos o melhor IDEB, a maior diferença entre a meta nacional de qualidade de ensino, estabelecida pelo MEC, e o resultado que a cidade de Vila Velha teve. Tem o número do IDEB de Vila Velha? Nós superamos. Do ranking nacional? Nós superamos. Hoje não tenho esse número, porque nós viemos aí da pandemia. Verdade, não foi nem nós lançado, tivemos né? funcionamento pleno, Foi nem né? lançado. Mas, assim, eu tenho muita honra de ter sido colega dos professores da rede municipal, de ter participado com eles desse momento lindo. Colocamos ensino religioso nas escolas municipais, por Muito lei de bom. nossa autoria, coloquei como secretário de Educação. Olha, a educação só foi para frente. Nós tivemos o respeito e o abraço unânime, inclusive do próprio sindicato dos professores, o Sindiupes. Nós tivemos assim um diálogo permanente com eles de melhoria de qualidade de trabalho, de melhoria de remuneração salarial, de forma muito democrática, de forma muito aberta, com o sindicato nos cobrando, nos questionando, pedindo informação, fazendo exigências que eram cabíveis. Sim, E tava que a dentro mim, do como contexto, gestor, né? só restava a obrigação de prestar conta e de dar satisfação, porque não fazia gestão de nada que era meu. Aquilo que geri foi da população. Muito bom. Alisson, você acha que, diante de todos os desafios sociais,
desafios da ordem de segurança pública. Você acha que a educação pode fazer um diferencial, promover um diferencial para a sociedade? Totalmente, Fábio. Não é outro o caminho, senão o caminho da educação, do fortalecimento da escola pública. Olha, se o país continuar a negligenciar na formação das crianças, desde a creche, o país vai explodir como um barril de pólvora, porque essas crianças na periferia, que não estão sendo bem formadas, que não estão tendo a atenção devida dos gestores de cidades, de estados e até do próprio Ministério da Educação, há um pecado muito grande de não se universalizar o ensino em regime de tempo integral. E é exatamente este pensamento que nós queremos dialogar com as pessoas, estar conversando com as pessoas, estar pela força do argumento, convencendo as pessoas a abraçarem. Porque as crianças, hoje, que vivem nas famílias sofridas da periferia, elas serão potencialmente problemas que a sociedade vai sentir de forma mais intensa ainda que os dias atuais. Sem adoção de ensino de tempo integral, não tem gestor de segurança pública que vá fazer milagre. Policiais vão continuar sendo acusados de homicídio de forma injusta, porque também não tiveram uma boa formação na sua base de ensino, na sua base como cidadãos. Os operadores da segurança pública nesse país são muito sacrificados e, para melhorar a vida deles, do Estado brasileiro, da família brasileira, há que se pensar numa escola que respeite essas crianças de forma adequada, né? Como eu fui respeitado, como imagem e semelhança de Deus. Muito bom. Muito bom. Bom, enquanto político, você teve 3 mandatos de vereador na cidade de Vila Velha. Imagino que você tenha apresentado algum projeto de grande relevância, porque eleito por 3 vezes, numa das eleições mais difíceis, que é a de vereador, né? Gostaríamos de saber de um projeto que você se orgulha de ter levado aí seu anel de criador. Creio que a eleição mais difícil da democracia é a de vereador. É uma delas. É. É uma delas. Olha, dizem que para um pai, né, nenhum dos filhos é mais bonito do que o outro. Aí você quer falar de todos? Né? Mas, assim, eu vou citar alguns filhos que são mais especiais, né, e que foram feitos, é evidente, porque a Câmara é um órgão colegiado, foram feitos em conjunto e tiveram apoio conjunto de todos os colegas que foram vereadores, mas existia uma excrescência na cidade, uma indecência na cidade, que eram 9 meses de trabalho para o vereador e 3 meses de férias, o famigerado recesso parlamentar. 3 meses de férias? Isso Caramba. no meu primeiro mês de mandato, no dia 27 de janeiro. Isso parece o judiciário, esse negócio. Né? Isso no meu dia 27 de janeiro de 2005, nós acabamos com isso em Vila Velha. O vereador passou a ter 30 dias de férias após 12 meses trabalhados, como todo trabalhador tem. Muito bom. Isso é um orgulho. Outro foi o que colocou fim às votações secretas na Câmara de Vila Velha. Opa! Acabou com a votação secreta? Acabamos com as votações secretas lá também. Não posso deixar Né? de parabenizar por isso, porque tudo que a população quer é transparência nos atos do servidor público, e um vereador, Perfeito. no seu exercício, ele é um servidor público. Né? Transparência na coisa pública começa em casa. Exato. Então, em Vila Velha não tem votação secreta? Não, para nada. Parabéns, Nada. parabéns vocês. Nada. Né? Então, assim, foram momentos muito significativos para mim. Né? A política tem os momentos de dores, né? Mas tem os momentos de alegria. Esses são momentos muito especiais. Fiz o plano diretor da minha cidade, fui o relator. O primeiro plano nos últimos 30 anos que não foi objeto de briga judicial, de disputa judicial. Eu coloquei numa mesma mesa os empresários da cidade que produzem a riqueza da nossa gente. Coloquei os ambientalistas que não falavam com os empresários. Coloquei a prefeitura municipal, coloquei os colegas vereadores na Câmara e só saímos de lá após o consenso de tudo com todo mundo. Dialogando com muito respeito por todas as pessoas que se sentavam à mesa, mas buscando a convergência. E, olha, dialogar é uma extraordinária missão que a gente recebe. E quanto eu aprendi ali, mais ouvindo do que falando. Sabe? Como a cidade evoluiu nessa capacidade de dialogar. E esse diálogo, sabe, Adonaldo, é um diálogo que serve ao país,
É um momento de nós termos as pessoas distensionando as suas energias e colocando as energias num sentido comum, num mesmo propósito, né? Exato, sem diferenças de nenhuma natureza econômica, de nenhuma natureza religiosa, a gente, de fato, fazer uma vida pública voltada para o bem comum. É isso que eu desejo, é isso que eu sonho, né? Este é o meu lado sonhador, é este o desejo que eu tenho para o nosso país e para as pessoas se amarem, se respeitarem, se tratarem bem, mesmo que quando, num momento ou no outro, elas pensem diferentes. Elas com a convicção delas, a gente com a da gente, mas a gente respeitando as diferenças. Mas parece que... Pode falar. Pode falar? Parece que tem mais uma outra lei aí que você criou, que ainda não está... Eu estava aqui curioso, porque a gente sabe que o erário público ele precisa de tem que ter muita responsabilidade, né? Não o dinheiro da pessoa, é o dinheiro de todas as pessoas, né? Não é daquele parlamentar, não é daquele político. Sim. Então, baseado nessa responsabilidade com o erário público, você tem alguma lei que vai nessa direção? Que consegue vislumbrar aí para que haja mais transparência? Olha, é uma lei nossa e não foi aplicada, mas ela está... São duas leis nossas que existem no mundo jurídico, mas, infelizmente, elas não estão sendo levadas a cabo, levadas a efeito pelas administrações que ocorreram em Vila Velha. Uma lei que estabelece a publicidade de todos os contratos e desembolsos contratuais de forma permanente no site do Poder Público Municipal, Legislativo e Executivo de Vila Velha. E outra lei que estabelece... Outra lei, essa lei, inclusive, eu dei o nome de Eugênio Ricas, o atual superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, que estabelece a necessidade de transmissão online das sessões presenciais das comissões de licitação. Isso é bom, hein? É importante que nós tenhamos esse pressuposto, Adonaldo, da transparência que o artigo 37 da Constituição obriga a todos nós, a todos os gestores municipais, a todos os homens públicos, porque está esculpido na Constituição e tem que ser cumprido por todos, que é o princípio da transparência. Então, as sessões sendo transmitidas, elas garantem aos gestores a possibilidade deles não serem questionados pelo Ministério Público de suas cidades, e nós fizemos isso em Vila Velha, porque está no ambiente jurídico, está no mundo jurídico, né, e precisa ser levado a efeito. E eu sonho, e eu aspiro que isso aconteça no Espírito Santo, que isso aconteça no Brasil. Mas está acontecendo em Vila Velha ou não está? Tem a lei... Tem a lei, mas ela não está sendo posta, executada. Não está sendo observada. Que coisa, no momento. Nem na administração anterior. O poder anterior. público responsável para trazer essa obrigatoriedade não entrou em ação ainda? Não. O Ministério Público, que é o fiscal, da lei, e deveria fiscalizar o cumprimento dessa lei, e o guardião da sociedade, e essa não lei é de está quando? Atento para isto em Vila Velha. Ela é de quando? Ela é de 2018. E entrou em vigor em 2018. E nós desde estamos lá em 2022. não foi cumprida. E desde lá não foi cumprida. 4 anos. Rapaz, que coisa, viu? Então, cabe aí ao Ministério Público dar uma atenção especial para esse processo de Vila Velha, que certamente vai se reverberar para o restante do Brasil. Eu acho que esse momento que o país vive, Adonaldo, é um momento em que os agentes políticos eles devem se desapear das suas vaidades, né? O país precisa de pessoas que tragam soluções e que pensem no bem-estar da sociedade e que entendam que a gestão ela é feita para as pessoas, com acompanhamento pelas pessoas. É isso que a Constituição estabelece. Quando ela coloca no seu interior, e eu participei da elaboração da atual Constituição brasileira, como assessor na Assembleia Nacional Constituinte, ela estabelece o princípio da participação popular e do controle da sociedade sobre a gestão pública. Leocandro, já que você participou do processo da Constituição, no caso elaboração da elaboração, né? Vou fazer uma pergunta seguinte: quando o legislador rasga a lei que ele escreve, ele incide em qual crime?
Olha, ele não pode, ele deveria ter o mandato cassado. Porque quando qualquer parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, ele toma posse, ele jura e promete proteger a Constituição, defender a Constituição e as leis, né? Por sua honra. Exatamente. Por sua honra. Então, quando um legislador ele descumpre uma lei, ele está rasgando a própria honra dele. Exatamente. Além de dar um péssimo exemplo para a sociedade. Assim que eu creio. Com isso eu quero dizer, Fábio, e espectador do nosso podcast Alô Brasil, nós tivemos, anota aí, 364 deputados federais na Câmara em Brasília que rasgaram a Constituição quando entregam Daniel Silveira para ser preso pelo STF. Gente, eu não estou entrando no mérito do que disse ou não disse a Daniel Silveira. Eu estou entrando no mérito do direito constitucional. Ele não poderia ser entregue. Ele poderia até ser julgado, porque o parlamento tem uma competência para julgar seus pares. Não é? Tem ali o Conselho de Ética, onde o camarada é convocado a prestar esclarecimentos por A, B ou C, pode ser enquadrado até em algum crime, mas pela própria Casa Legisladora, e ser cassado como alguns já foram no passado. Estou certo ou errado, doutor? Adonaldo, parte do nosso Congresso, ele serviu e se serve dos governos dos últimos 20 anos nesse país. Meu Deus. Parte expressiva do Congresso brasileiro. 364 votaram se serviu por rasgar a e Constituição. Viveu de braços dados com todas as atrocidades que nós vimos nos últimos 20 anos aí. Da venda da Vale do Rio Doce para cá, criminosa, vergonhosa, sabe, para cá, nós temos visto péssimos exemplos de congressistas no Brasil, com raras exceções. Que coisa, viu? Poucas pessoas vocacionadas para servirem as pessoas e um grande número de pessoas se servindo das pessoas que as elegeram de boa fé no Congresso Nacional. Lamentavelmente. Eu ainda ouso dizer que esses 364 deputados que votaram por rasgar a Constituição e entregar na mão do STF, que não pode legislar, não podem ser novamente introduzidos no Congresso Nacional. Eleusandro disse que eles deveriam ser cassados. E, eleitor, eles são maioria. Dos 513 deputados, 364 votou por esse crime, que eles mesmos cometeram. Então, eles não vão caçar eles mesmos. Exato. Cabe a você, eleitor, agora, escolher bem quem você quer que os represente em Brasília. Alguém que honra aquilo que escreve e que respeita aquilo que foi combinado. Isso não é caro. O princípio de regra é esse, né? E tem um outro fator, antes da sua fala, que me salta assim como um absurdo total, é que alguns depois vieram agora, já em 2022, dizer que eles estavam apenas dando um susto no Daniel Silveira. Que ele só ia ficar 5 dias preso. Ora, você não brinca com fogo porque o fogo queima. E todos nós sabemos disso. Então, a culpa de nós termos um STF totalmente entregue a si mesmo, sem um regrador, que é a lei, é do próprio Congresso Nacional. Olha, Adonaldo, o Congresso Nacional tem, nós sabemos, só digitar no Google, né? É simples hoje para poder verificar a vida de alguém, é só digitar o nome da pessoa no Google. É só você verificar a quantidade de processos que uma boa parte do Congresso Nacional responde, e por prerrogativa de foro, o foro deles é um foro especial que nós temos hoje. O que falta não é legislação no país. Nós precisamos pensar, o país precisa pensar o Instituto da Imunidade Parlamentar. O Congresso Nacional não definiu isso bem. A Constituição Federal assegura a imunidade parlamentar para o exercício do mandato.
porém dentro das regras constitucionais. Mas a Câmara deveria, no seu regimento interno, ter tratado isso de forma adequada. Só que, às vezes, o parlamentar acuado é melhor para os grupos que detêm o poder de mando manipularem o voto deles, né? Num ambiente em que é de uma extensão muito grande, onde são 513 representantes do povo brasileiro. Né? E, lamentavelmente, esse tipo de política da coação, da chantagem ainda existe no país, e ele precisa ser vencido. Nós precisamos ter a política de modo limpo, de modo pleno, né? Nesse país. Muito bem, nós estamos com um tempo já razoável, né? Quero deixar você em liberdade para você expor algum propósito que você quer apresentar para os seus pretensos eleitores dessa campanha que vai chegar daqui a uns dias, né? Hoje é uma pré-campanha, a gente conversa com um, com outro, ouve um e outro, e esse é um espaço aberto onde você pode falar, olha, é importante isso, aquilo, aquilo outro também, além de tudo que você já falou. É importante, Adonaldo, que as pessoas conheçam a vida das pessoas. Muito bom. Conheçam as práticas das pessoas. Quando investiga uma pessoa... na internet, como você falou agora, né? Exato. Pode investigar que vai aparecer, né? Se nós somos pais e temos uma filha menina, né, creio que quando nossa filha crescer, ela vai querer chegar e vai querer se casar com alguém. Nós vamos querer saber quem é que quer se casar com a nossa filha. O que ele vive no dia a dia dele, tem, né? Se ele é uma pessoa interessada em trabalhar, se ele é uma pessoa preguiçosa, se ele é uma pessoa preparado para poder construir uma família, né? Para a gente poder escolher o melhor para a nossa filha. Para dirigir a sociedade, não pode ser menos que isso. Verdade. Nós temos que buscar as pessoas mais bem preparadas, nós temos que buscar as pessoas que têm vida, que demonstra quem são elas. E que não vão surpreender a gente na eleição como ovelhas num bando bonito. E que depois de eleitos e empossados se transformam em lobos que mutilam as pessoas, que mutilam as bandeiras que eles diziam que defendiam. Nós tivemos alguns aqui no estado que fizeram isso e no Brasil afora nessas eleições passadas, né? Esses não podem voltar novamente à cena do crime, como diz aí um determinado político, né? Tem alguma pergunta que a gente coloca como pergunta dos nossos espectadores. E a pergunta é: o povo quer saber. O amigo chegando ao Congresso Nacional tem algum projeto voltado para o jovem? Alguma coisa que você sabe, assim, isso é importante, nós vamos levar como uma bandeira nacional para a Câmara Federal para ajudar o jovem? Olha, a escola de tempo integral faz bem ao jovem, faz bem às mulheres para elas não serem vítimas de violência doméstica, faz bem aos agentes de segurança pública para não viverem a vida de cão que eles têm vivido nas cidades brasileiras aí, tendo uma sociedade que explodiu, que está dilacerada no meio da criminalidade, sabe? A escola de tempo integral é o grande remédio para esse país. Nós perdemos no Congresso Nacional o último capixaba, que foi o senador João Calmon, que colocou na Constituição brasileira a emenda Calmon consagrando a responsabilidade do Estado nas suas receitas correntes líquidas de 25%, nos municípios também 25% e na União 18%. Isso precisa ser restaurado, ou a nossa sociedade ainda vai lamentar a piora dos dias atuais de muita dificuldade que tem. E essa é uma missão de vida que tem que unir os bons brasileiros. Eliosandro, como um professor de faculdade que você foi, e quem foi não deixa de ser professor ainda, como combater o ensino de ideologia hoje tão impregnado nas escolas brasileiras? Olha, tem uma solução isso? Eu vou lhe falar uma coisa, eu não fico em cima do muro com essas coisas. As pessoas deveriam, de qualquer corrente que seja de pensamento, terem a ideologia de Sua Excelência o Cidadão, que não tem hoje, de cada 4 pessoas na sociedade brasileira, de cada 4, um não tem comida em casa. Sabe? 119 milhões de pessoas no país, no Brasil, não fazem as refeições completas num dia. Sabe? Isso é grave. Isso passa por nós fortalecermos a escola pública.
Isso passa por remunerar melhor o professor, isso vai fazer bem ao médico, porque vai diminuir os atendimentos nas unidades de saúde, vai fazer bem aos policiais, aos guardas municipais. Toda a sociedade. Vai fazer bem ao poder público, que vai eleger pessoas éticas, sem vício de roubar aquilo que não pertence a elas. Vai fazer bem a todo mundo. A escola de tempo integral é a grande missão que o Brasil precisa abraçar se quer uma juventude sadia, se quer uma família restaurada, se quer uma escola que realize o seu propósito sem a aplicação de nenhum tipo de ideologia, mas da ideologia então, a escola do bem ao ensinar próximo. Matemática, geografia, história, português, Exato. línguas, educação moral e cívica. Se quisermos falar de ideologia, porque elas, para mim, elas desabaram pelo mundo afora, né? O socialismo caiu por terra quando o muro de Berlim desaba, quando a União Soviética se dissolve. Eu sou um professor de geografia. Não há sentido, não tem. Sabe, para essa humanidade tão perdida, sabe, é um retrocesso, em ficar havendo brigas ideológicas para A ou para B. Nós precisamos viver com a razão. No meio das ideologias, nós temos que encontrar com respeito um ponto. às diferenças, né? Exato, nós temos que encontrar a razão. A razão de ser do poder público são as pessoas. Construir um espaço onde as pessoas, a sociedade, ela seja levada em consideração. As ideologias servem para separar, né? O estadista, o homem público, maior que as ideologias, é o que nós precisamos de ver nos dias atuais. O homem público moderno, ele não é de ideologia A, B ou C. Ele é um servidor do cidadão, das pessoas que precisam ter a sua vida restaurada, de ter as pessoas que têm a sua vida tratada com dignidade. Dignidade na unidade de saúde, que tem que ter remédio, que tem que ter médico, que tem que ter enfermeiras, técnicos de enfermagem, dentistas, em escolas com professores bem remunerados, com secretários escolares motivados, em escolas de tempo integral que tem um médico para acompanhar a evolução clínica das crianças, que tenham psicólogos para tratar, porque hoje nós temos um mar de famílias desestruturadas, nós precisamos restaurar o Estado brasileiro. Essa é a possibilidade que nós temos nesse ano de fazermos juntos, de ver um Estado brasileiro restaurado. Bacana isso. E como você enxerga o número de população de rua crescendo cada vez mais? Te percebe isso aí, uma grande crise, né? As pessoas furtando na rua, famílias tendo uma série de problemas, né? Drogas, dessa ordem, droga. Né? No passado recente, a gente viu que uma empresária acabou sendo vítima disso, né? De um morador de rua, né? Que acabou atingindo ela com vergalhão e ela veio a óbito. Então, como é que você consegue dizer aí para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa problemática? A escola não pode ser um lugar de bate e volta, onde a criança entre já saindo, já indo embora, de 4 horas de permanência, onde não tem uma alimentação adequada, porque grande parte dessas crianças que estão nas escolas públicas, elas não se alimentam em casa. E na estrutura de ensino brasileiro, no Fundeb, que nós falamos aqui, há dinheiro da merenda escolar que você pode trabalhar a merenda escolar de excelência. Eu fui gestor de dinheiro público. Eu vi que dinheiro há. Na Semana da Páscoa de 2009, eu levei às escolas municipais bacalhau do Porto para as crianças comerem de boa qualidade aquilo que as famílias mais ricas têm. Eu levei para as crianças de Vila Velha. Isso é perfeitamente possível. Falta o quê? Falta compreensão de que gestores públicos podem marcar a sua época, o seu tempo, se fizerem a diferença, se não tratarem as pessoas como número, se não tratarem as pessoas como estatística. E é esse o pensamento que eu trago para esse bom bate-papo com você e com a Donaldo aqui, para a gente poder refletir. Muito bacana estar aqui pensando sobre isso. Você falou do bacalhau. Sim. Você chegou a levar lagosta também, não? Não. Ah, é só para o governador que pode, né? Eu nunca tive o privilégio. Uma brincadeira. Eu tive uma falta de sorte de, numa ocasião que veio um governador de fora do estado, aqui ao Espírito Santo, eu fui ao Palácio, mas eu só pude comer uma coxinha que eu comprei num bar próximo ao Palácio Anchieta e tomar uma Coca-Cola e mais nada. Estou falando isso assim de brincadeira, mas assim, eu nunca tive esse privilégio e não sei se gostaria
de ter esse privilégio de me banquetear com lagosta em palácio, com dinheiro público, o povo passa né? fome. Né? Nós temos que ser Alessandro, solidário a quem passa fome. Nós fazemos sempre um ping-pong aqui de 3 perguntas rápidas e você diz A, B ou C. Né? A gente pergunta notas para algumas autoridades. Sim. E você responde se quiser. Sim. Nota para o governo do Estado. Nessa administração. Uma nota de reprovação. Eu reprovo o atual governo, embora meu partido o apoie, mas eu reprovo. Vai você dar uma nota de 0 a 10? 3. 3. Tá. Quer explicar por que não? Nós não temos um projeto de educação para o Estado, nós não temos nenhuma transformação na área da educação feita pelo atual governo. Concordo com você. Na área da saúde, também os servidores, Negação. assim como na educação, também maltratados pelo governo. Negação total na área da O governo do Estado tem saúde. sido um padrasto mau, perverso dos trabalhadores da educação. Você sabe e da quantos saúde. milhões tem na conta hoje o Estado? Não imagino. Mais de 10 bilhões. É uma pena que isso não esteja sendo revertido como não serviço me falhe às a memória. pessoas. Eu pergunto, nós temos hoje uma fila gigantesca para mulheres fazerem, por exemplo, uma cirurgia simples de retirada de tumor de mioma. Tem filas. 4 meses. É lamentável. Eu E outras chamo coisas, o secretário e de outras, Estado e da outras. Saúde, de Vasco Fernandes do Coutinho, do século XXI, porque ele veio aqui pensando que ele ia fazer a descoberta do Estado e introduzir um pensamento de saúde, quanto tantos sanitaristas bons, Temos de tão aqui, valor nós tanta temos gente. aqui, que foram Essa é desprestigiados uma marca. e foram entregues para serem comandados por alguém que não conhece sequer a realidade das 78 cidades do Estado. E na educação também, né? Também. Trouxeram gente de fora para fazer o que não fez nada. Bom, o professor Vitor é daqui. Foi até meu professor no mestrado de Sociologia Política na UVV. Porém, assim, foi uma decepção o período dele como secretário de Educação, um tempo a ser esquecido. De acordo com a minha avaliação. Correto. Isso Não aqui é uma meu opinião partido pensa, pessoal, tá? Mas é minha opinião Essa pessoal. é a opinião dele. E como aqui... meu partido tem democrático na fala dele, eu tenho o direito de pensar como eu penso. Perfeito. Lockdown. A favor ou contra? Uma medida que foi tomada, né, pelo poder público no país inteiro, tanto na esfera federal quanto nas esferas dos estados e dos municípios, e que demonstrou que nós não temos um Estado brasileiro pensado de forma planejada. Porque nós ouvimos em novembro mas do minha ano pergunta de é, você é 2019... a favor ou contra? Mas vou chegar lá para você. Tá. Em 2019, em novembro, nós já vimos os movimentos do coronavírus lá na China. Né? Havia a necessidade de que esses efeitos fossem... O Brasil fosse estancado aqui. E os estados fossem preparados. Mas o governo federal tentou. Aí eu tenho que fazer a defesa do governo federal. As máquinas né? públicas, tanto de cidades, quanto de estados, quanto não da União, feitas, não pararam de arrecadar. Trataram o empresário como um escravo. Trataram o empresário como marginal. Não houve nenhuma colaboração, diferentemente da Itália, onde o governo foi extremamente solidário com o segmento que produz, entendeu a pandemia e aliviou o sofrimento da camada empresarial que produzia. Aqui nós não tivemos governo notícia federal, de ele nenhum ente federado tentou que tenha tomar feito providências que não acontecesse, por exemplo, o Carnaval em 2020, e foi impedido, né, pelas autoridades que fizeram a si mesmo, e o resultado foi drástico. Foi totalmente equivocado, porque as autoridades, pseudas-autoridades jornalísticas, diziam que era só uma marolinha, era uma coisa de nada, o Brasil tem outro clima. Esse era o discurso, né? E agora querem botar uma conta de genocida no presidente, que eu não concordo sobre hipótese alguma, porque ele disse que seria assim se fosse feito diferente. Olha, há 2 anos são atrás, atitudes, se você me né, permitir, decisões. eu vou te contar um relato meu. Eu sobrevivi a mais uma, que foi a Covid. Eu também. Eu fui para o CIAS. Eu fiquei internado, não tinha uma conduta médica, não tinha vacina na época, não tinha nada. Eu também. Eu vivi uma experiência com Deus ali totalmente... De fé mesmo. E ali, esse é um momento que significa a vida da gente, sabe, Adonaldo?
E eu quero, e sei que você também, que viveu essa mesma experiência que eu tive. O que nós queremos é que as pessoas se amem mais, trabalhem mais umas pelas outras de forma solidária e percam essa mania de quererem ter razão. Há um conjunto de pessoas aí fora que precisam de homens e de mulheres de boa vontade, sinceros, verdadeiros e que tenham amor no coração para socorrer a sociedade. Eu agradeço a você pela gentileza aí e vou tentar não me estender. Perfeito. Bom, considerações finais agora. Quero ouvir você, meu irmão, suas considerações finais. Fábio Barcelos. Foi muito bacana, né? Participar desse bate-papo. Pessoas incríveis, né? Donaldo, Eliosandro Matos. Creio que você também tenha gostado. Eu espero que sirva como inspiração, né, para que a gente possa ter dias melhores na nossa cidade, no nosso estado e, por que não dizer, no nosso país. Com certeza será, se Deus quiser. Eliosandro. Olha, eu saio daqui extremamente feliz pela oportunidade de conhecer um ser humano nota 1000, que é você. Opa, obrigado. E a recíproca é verdadeira. eu vou deixar um registro para favor. você. Nós vamos fazer uma caminhada muito bonita e você vai ser um grande parceiro dessa caminhada, que você é uma pessoa que tem muito a contribuir e eu quero ser parceiro dessa sua caminhada, que vai ser uma caminhada bacana. Bacana. Sabe? Obrigado, de coração. Obrigado. Não tenhamos projetos eleitorais. Com certeza. Tenhamos projetos de um mundo Com melhor, certeza, de uma sociedade melhor, que o resto a gente vai se ajeitando. Isso acho que de todas as falas que você fez até agora, para os valores que eu defendo, esses são dos mais importantes, Eliosandro. Não menosprezando as outras coisas maravilhosas que você falou. O brasileiro está cansado de politicagem. Sim. Né? Nós precisamos de soluções. E soluções você só vai conseguir ela com diálogo, com respeito às diferenças, com respeito aos valores das diferenças, que são outra coisa. Né? Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância. E eu estou muito feliz também de receber você aqui, e Fábio Barcelos também, fazendo um back aqui. Obrigado, querido, por participar. Até eu quero que meio mais de improviso pessoas, eu coloquei ele aqui, mas ele deu conta do recado. Mais pessoas tenham a sorte que eu tive de conhecer um ser humano extraordinário que é você. Muito obrigado. Muito feliz. O podcast Alô Brasil está aberto para você indicar, assim como os amigos fizeram com o nosso querido Eliosandro, que é pré-candidato a deputado federal, vir aqui contar sua história de vida, né, os seus projetos, para um Brasil melhor. Então, você gostou da fala dele, dos projetos dele? Entre em contato com a assessoria, que certamente você vai ter muito mais informação, né? Vai poder fazer aquele apoio no tempo certo, que a gente sabe que está para chegar, e servir melhor o nosso Estado do Espírito Santo, cobrando e contribuindo para o Espírito Santo melhor. É isso aí. E esse Espírito Santo melhor vai ser junto com você também. Maravilha, se Deus assim quiser. Muito obrigado a você. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Espírito Santo. Deus abençoe a vida de todos vocês que vieram aqui conosco hoje. Alô, Brasil! Aqui tem informação.